Glória a Deus. Meus queridos irmãos, desejando cumprimentar todos com a paz do Senhor, vamos dar início a mais uma escola bíblica dominical, nessa manhã desse domingo. E enquanto vai se normalizando aos poucos a nossa escola dominical, com a presença dos irmãos, nós vamos assim fazendo classe única, contanto que todos os professores que já estão presentes vão participar também, trazendo a sua fala, trazer o que pesquisou, o que estudou, tá certo? Então, dessa feita, vamos ficar de pé, vamos fazer logo uma oração para que Deus abençoe a nossa escola dominical nesta manhã, tá bom? Quantos mais carecem de oração? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, queremos te louvar, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na escola bíblica dominical, para juntos aprendermos a tua preciosa palavra, Senhor. Que os nossos adolescentes cristãos, já com a sua professora, a irmã Dirana, abençoe lá a aula junto com eles também. E nós que vamos ficar aqui no templo, Senhor, também aprendendo, que abra a porta da palavra, e cada um que vai expressar aquilo que estudou na lição, os alunos saiam daqui inteirados, convictos e glorificando o teu nome, Senhor. Traz em paz aqueles que não de chegar, e o nome do Senhor venha ser sempre glorificado. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Poder sentar, muito bem. E Adriana, a senhora já pode levar as suas alunas, seus alunos, em nome de Jesus. Pronto, é bom vocês ficarem lá atrás, porque como vai ter som, para não atrapalhar vocês, viu? Muito bem, então está indo aí, professora Adriana aí com as alunas, graças a Deus, os adolescentes têm vindo, Isso é muito bom. Jonas, por favor, isso no próximo banco aqui, atrás de Pedro aí, fique bem à vontade aí, tá bom? Muito bem, meu querido. Escutem só, vamos fazer a apresentação da lição, A lição de hoje é a lição de número 3, Que tem como título, O Despertamento Renova o Altar. A verdade prática, o autor trouxe a seguinte citação: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito Santo. A leitura diária traz aqui na segunda-feira o altar na vida de Noé, na terça-feira o altar na vida de Abraão, na quarta-feira o altar na vida de Josué, na quinta-feira o altar na vida de Gideão e na sexta-feira o altar na vida de Davi, e encerrando no sábado com o altar na vida da igreja. A lição de hoje se divide também em 3 pontos bastante objetivos, a qual o primeiro ponto vai falar sobre o despertamento conduz o homem ao altar, que está dividido também em 2 subtópicos. O primeiro subtópico diz: os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus, que o altar lhes proporcionava. O segundo subtópico: todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. O segundo ponto vai falar sobre Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. Também o segundo ponto tem 2 subtópicos, muito bem elaborado pelo autor, onde o primeiro subtópico vai falar sobre toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. Já o segundo subtópico desse segundo ponto vai falar sobre o Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. E aí, para nós encerrarmos, o terceiro ponto vai falar sobre cuidado com as imitações. É bem prático isso para nós aplicarmos na nossa vida hoje, tá bom? E é tão somente um ponto, não tem subtópico, tá bom? Vamos agora também ver aqui os objetivos específicos, Que o primeiro é elucidar aos alunos o significado do altar para o antigo pacto. Segundo objetivo específico é entender que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. E o terceiro e último objetivo é comprovar que nem todos os despertamentos de hoje têm as características mencionadas de um verdadeiro despertamento. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Esdras, capítulo
3, versículo do 2 ao 5, como também do versículo 10 ao versículo 13. Então, convido aqui o segundo dirigente da nossa escola bíblica dominical, o diácono Edson Silva, para, como de costume, fazer junto conosco. Os irmãos, em respeito e reverência à palavra de Deus, vai ficar de pé e ele vai fazer a leitura da leitura bíblica em classe. E você que está em casa, você pode abrir também na sua casa a Bíblia e nos acompanhar nesta manhã, em nome de Jesus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Eles já agradecendo a Deus, irmão, por essa oportunidade de poder estarmos aqui para aprendermos, né, da palavra de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Esdras, capítulo 3, versículo 2 ao 5, depois versículo 10 até o versículo 13. Né? Quem trouxe lição pode abrir a sua Bíblia, né? Você em casa também pode também abrir a Bíblia para se meditar junto conosco. Esdras, capítulo 3, do 2 ao 5 e versículo 10 até o versículo 13. Está dividido aqui, né? Versículo 2, eu vou, como de costume, vou ler um e a igreja lê o outro, amém? Versículo 2: E levantou-se Jesua, filho de Zarodaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealatiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Versículo 3, a igreja. Versículo 4. E celebraram a festa do tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocausto de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. Versículo 5. Aí do 5 agora vai para o versículo 10. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltério, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Versículo 11. Versículo 12. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. Versículo 13. Toda a igreja. De maneira que na desceria povo as vozes de alegria, das vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviram de muito longe. Muito bem. Professor Neilton Melo, ele vai fazer a leitura do texto áureo da lição. Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Texto áureo. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado.
1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Amém. Orar? Quem deseja mais oração? Soberano e eterno Deus, maravilhoso és tu, ó Pai, sobre tudo e todos. Olha, Deus, eu te agradeço, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede nessa manhã de domingo, ó Pai, estarmos aqui reunidos para te adorar, para te engrandecer, para te glorificar, Senhor, como forma, Deus, de gratidão por tudo quanto o Senhor tem de nos concedido. Olha, Deus, manifesta, Senhor, o teu poder, a tua autoridade sobre cada um de nós nesta manhã. Aleluia, Deus, para que possamos sair, Deus, nessa manhã, regozijado, abastecido, renovado pelo poder da tua palavra, Senhor. E abençoa, Senhor, aqueles que estão nos acompanhando na live, Senhor. Também dás um domingo de paz, um domingo de tranquilidade, Senhor. E Deus nos ajuda e nos capacita, Senhor, para absorver algo da tua parte nessa manhã. Deus, tudo isso, meu Pai, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Muito bem, os irmãos podem sentar e dizer aqui, está ali o nosso professor Gicar, que ele também é professor dos nossos adolescentes. Eu vou glória. Mas assim que chegar os adolescentes, ele também já vai para a sua sala de aula para ministrar para o nosso adolescente. Amém, professor? Mas por enquanto ele vai ali aprendendo com a gente aqui por misericórdia, vai orando, né? E se não chegar os alunos, a gente bota ele no final para dar uma palavra também, não tem problema nenhum. Pelo menos ele explica aqui qual seria a lição de hoje. Meu dirigente, o senhor pode permitir já ele dar só explicar como vai ser a lição dos adolescentes essa manhã? O senhor permite? Então, professor Gicar, por gentileza, explique qual vai ser a aula dos adolescentes essa manhã, tal. A gente quer saber. O povo quer saber, né? Glória a Deus. Tanto que está presente aqui como que estão em casa nos acompanhando. Por gentileza, venha cá. Saúde os irmãos com a paz do Senhor e os nossos irmãos que estão nos assistindo também com a mesma paz. Nós estamos de posse da nossa terceira lição, que tem como título Conhecendo o Caráter de Jesus. Os nossos objetivos, ele fala descrever os traços do caráter de Jesus, impelir o aluno a conhecer seu próximo e expor a relação entre Deus, Pai, com Jesus. Nosso texto áureo, ele fala, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. E aqui ele já faz uma ligeira definição nesse caráter, falando sobre carisma e caráter. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 11. E nós temos 4 pontos na nossa lição. O primeiro ponto, ele fala o caráter de Jesus e sua missão. O segundo ponto fala quem é o teu próximo. O terceiro ponto, ele fala pai e filho, uma relação que nos inspira. E o quarto ponto, meu presbítero, ele fala, mas nós temos a mente de Cristo? Então aqui nós temos muitos questionamentos e também muita doutrina. No primeiro ponto, ele fala sobre caráter. Inclusive, tem até uma pergunta para se fazer no caso de caráter e carisma, para saber quem foi mais forte, se foi Sansão ou foi José. Nesse sentido, no intuito, nesse paradoxo entre caráter e carisma. Aí ele pergunta aqui, quem foi mais forte? Foi Sansão ou foi José? Eu acho
Então, no caso, Sansão, ele tinha mais força, no caso, mas José, ele teve mais caráter, que ele conseguiu vencer todas as tentações, inclusive dos próprios irmãos. Então, para quem foi jogado no poço, para quem foi excluído da família, para quem foi vendido como escravo, Sansão não, Sansão foi consagrado, mas ele não teve caráter suficiente para se manter naquilo que ele fora prometido. E José não, José sempre sonhando, sempre tendo aquela inspiração do Senhor, tanto é que aonde ele chegava, ele prosperava. Ele foi preso, conseguiu apaziguar, ser chefe na cadeia. E aí, através das revelações dos sonhos, foi que ele foi subindo. Então, aí é justamente para que nós possamos, hoje, fazer uma reflexão. Exatamente. Mas é uma coisa atrelada à outra, né? Você tem que ter caráter. Porque você tendo o carisma, né, se você não tiver caráter, você deixa ser corrompido. Tanto é que teve uma passagem que teve um aleijado que foi curado depois de 38 anos. Aí Jesus disse: vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O que aconteceu? Na ficção mostra que esse aleijado recebeu uma determinada quantia, dizendo que ia dar aos pobres. Só que, ao invés dele dar essa quantia aos pobres, o que foi que ele fez? Ele foi gastar com mulheres. Só que quem tinha dado esse dinheiro para ele foi a esposa do rei. Então o rei se sentiu roubado. O que foi que fez? Mandou prendê-lo e crucificá-lo. Ou seja, ele botou o carisma, mas não teve caráter. Mas como Jesus já havia previsto, não peques para que não te ocorra coisa pior. Porque pior do que ser aleijado, ele foi pegar e morrer. Então, praticamente, uma das mensagens que a nossa lição traz hoje requer do crente caráter. Exatamente. E também a obediência, que lá na frente a gente vai ver uma parte lá em 1 Samuel, em que Deus determina, em 1 Reis, que Samuel, o rei Saul, Deus mandou aniquilar toda aquela gente, todos os animais, não queria nada, mas Saul fez o quê? Pegou os melhores animais e trouxe para sacrificar. Desobedeceu. Então a gente aprende também que temos que ser obedientes. Além do caráter, a obediência também vem em grande ênfase, é muito importante, não só na vida secular, mas principalmente na vida do crente, que já é apontado, não é crente, olha o irmão como que está fazendo. Então o crente ele tem que ter uma vida pautada na palavra do Senhor. Tanto é que Jesus disse, né? A palavra eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele é verdade e é vida. Que quem está com aquela verdade vai estar consequentemente com a vida. Então, meus irmãos, também aqui pai e filho, uma relação que nos inspira. Hoje nós temos praticamente uma sociedade que está terceirizando a criação de seus filhos. Apesar do mundo secular hoje, pai e mãe estão trabalhando, mas muito embora, quando chega em casa, o filho quer aquela atenção, o pai não dá a atenção devida do filho. E aqui foi separado que praticamente o Salmo da Família, que é o Salmo 128, né, que mostra que a família hoje é uma família próspera e a cada refeição, principalmente à noite, está todo mundo sentado em volta da mesa. E hoje, com essa terceirização, com a família dispersa, um pega o prato, vai para frente da televisão, o outro vai para o quarto para ficar ouvindo o seu celular. Então há essa dispersão da família. E Deus nos mostra que a família tem
tem que se manter unida, sempre junta. Tanto é que ele ressalva o Salmo 28, mostrando que a mulher é uma mulher próspera e que os filhos devem sentar-se em volta da mesa para poder fazer suas refeições. Então fica essa mensagem também de família. E para resumir aqui o ponto 4, mas nós temos a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo não é difícil, muito pelo contrário, é tão prazeroso, basta apenas se permitir ser guiado pelo Espírito Santo e aos poucos ir vivendo uma intimidade gradativa com o Senhor. Nos entregamos totalmente a Ele. Quando percebemos, já estaremos fazendo as coisas de um jeito que não fazíamos antes. Eis que tudo se fez novo. Demos a graça de podermos aceitar Jesus como Salvador. E nessa transformação, apesar de não ser uma transformação imediata, a gente vai aos poucos, graduativamente, vai se santificando, vai recebendo as bênçãos do Senhor, e isso modifica, nos tornando verdadeiramente uma nova criatura, aonde Deus é como um diamante, nós somos o diamante bruto, e pela graça e a misericórdia do Senhor, Ele vai nos lapidando. Coisas que nós fazíamos, hoje a gente olha assim e não fazemos antes. E somos gratos por Deus ter nos libertado desse sistema mundano. Então, praticamente, a nossa lição é a gente ver caráter, bondade, conceito de família e ter o coração e a mente de Cristo. Amém? Que Deus abençoe. Lição maravilhosa, gostei, muito boa. E quando se trata de caráter e carisma, né, a gente podia até agregar também temperamento, né? Porque temperamento não se muda, né? Temperamento não se muda. Por que não se muda? Porque quem dá é Deus. Né? Cada um tem o seu temperamento, seja um sanguíneo, melancólico, fleumático, colérico, enfim, é Deus quem dá. Mas caráter se muda. Sim ou não? Caráter se muda. Temperamento não se muda, porque é Deus que dá. Mas caráter, Pedro, se muda. Né? Por isso tem pessoas mau caráter e pessoas de bom caráter, porque caráter se muda. Eu conheço jovem na igreja que o seu pai é um mau caráter e ele, sendo cristão, é um bom caráter, né? Porque existe isso, então o caráter se muda. Agora o bom, né, Gica, como ele explicou aqui, ter o carisma, ser um caráter é negativo na vida humana. Mas você ter o caráter junto com o carisma, aí a coisa fica maravilhosa, né? Porque você também tem que ser carismático, né? Mas é bom ser carismático com caráter. Sem um caráter fica uma coisa solta e não glorifica a Deus, né? Então é bom a gente entender isso também. Mas foi muito bom a lição que vocês vão ministrar nessa manhã, né? Para a faixa etária dos adolescentes. E que Deus assim abençoe o nosso professor Gicá. Então vamos aqui agora já começarmos com a lição dos jovens e adultos, né? Como já enfocamos na apresentação, a lição que tem como título Despertamento Renova o Altar, e nós queremos que os irmãos, tanto presencial como você que está em casa, entendam nessa manhã o que é o altar no Antigo Testamento e o que é o altar trazendo para o Novo Testamento, que agora estamos em Cristo Jesus. Então, a primeira coisa que nós vamos aqui aprender, para que os professores que vêm aqui também trazer a sua fala, abrir um pouco mais daquilo que vocês pesquisaram para esta maravilhosa aula de hoje, é já dizer que o altar no Antigo Testamento, de uma forma muito diretiva de Deus para com Moisés, era realmente o tecido, era a peça, né, que tinha o tabernáculo, o templo, e principalmente para com Moisés, que era o tabernáculo, então essa peça ficava no átrio, porque tinha um átrio, o lugar santo e o lugar santo dos santos. Então o altar exclusivamente onde era feito o holocausto, que tinha que ter o novilho ou o cordeiro, era no átrio. Por quê? Porque o átrio era reservado para o povo, né? Então o sacrifício tinha que ser ali,
Por quê? Porque ali é uma tipologia daquele novilho, aquele cordeiro, para Jesus que vinha morrer em morte de cruz, por quem? Pelo povo, não era só pelos sacerdotes, era pelo povo. Então, por isso que essa peça ela era colocada exatamente na primeira parte, que era o átrio, no Antigo Testamento, que é chamado altar do holocausto, ok? Mas daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho. O que eu quero trazer não é aqui a gente dar uma aula sobre tabernáculo, até mesmo porque a gente já teve aula direcionada só para isso. O que nós queremos falar é exatamente sobre o altar, porque o que é o altar para Deus hoje, para nós cristãos? Então, o que tem que sair daqui desta manhã, e os professores enfocarem, é isso. Eu vou dar aqui, dentro do hebraico, para mostrar a importância que é o altar, tanto no Antigo Testamento, para quando for falar do Novo, você falar com mais convicção, sabendo quem é o altar no Novo Testamento hoje, não é? Porque há pessoas que acham que a centralização do altar está no púlpito da igreja hoje, mas na realidade não é. E nós vamos aprender através dessa lição, Pedro, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai entender é que no hebraico, no Antigo Testamento, ou seja, o Antigo Testamento, a língua que foi escrita original, né, o segundo dirigente Edson, foi o hebraico. Então, por isso, quando a gente faz uma exegese, que é uma pesquisa mais aprofundada para entendermos melhor, irmã Neves, fica mais gostoso e você vai entender o que eu estou falando agora na minha explicação. Exemplo, no hebraico a palavra para altar é misbeach. Misbeach. Bom que vocês vão aprendendo um pouquinho também de hebraico, né? Então, essa misbeach, ela vem de uma raiz de 4 consoantes, Jonas, do hebraico. Existem vogais e consoantes. Mas como o hebraico antigo tinha só consoantes, não tinha vogais, então sempre vai ter a raiz das consoantes. E vocês vão entender como isso é interessante nós aprendermos, para a gente saber o que é o altar. Veja que profundidade. Então, a primeira coisa, a gente entende que a palavra altar no hebraico é misbeach. Só que quando a gente vai ter a raiz, para chegar nessa palavra misbeach, a gente vai trazer 4 consoantes do hebraico. Vou citar elas só para você memorizar e aprendendo também um pouquinho, que é bom aprender dentro do alfabeto hebraico, né? Qualquer coisa vocês podem ir na internet, alfabeto hebraico, vai estar ele completo lá. São 22 letras que a gente pode aprender. Então, eu coloquei aqui. Então, quais são as raízes dessas 4 consoantes dessa palavra misbeach? O men, um zai, o bet e o hit. Vocês poderiam aprender comigo também nessa manhã, que é interessante, né? Você aqui é algo teológico, mas teologia é Bíblia. Amém? Então, diga após a minha fala assim, men. Diga mesmo, men. Isso, diga zain. Zain. Aí tem bet e hate. Hate. Ok? Pronto. Essa palavra men, ela é a 13ª letra do alfabeto hebraico. Zai é a 7ª letra do alfabeto hebraico. Bet é a 2ª letra do alfabeto hebraico. E het é a 8ª letra do alfabeto hebraico. Porque até a numerologia dessas letras tem importância. Você vai entender o porquê. Exemplo. Quando você pegar o Salmo 119, você vai ver lá todo o alfabeto hebraico lá em cima de cada tópico. Pode pegar sua Bíblia e você vê. Salmo 119 e outros também, que é chamado Salmos acróstico. O que é uma coisa acróstica? É quando tem divisão de seção para dar importância àquilo. Então, por isso que, quando a gente vai pela essa palavra aqui do hebraico, ela é acróstica, porque faz essa divisão com essas 4 consoantes, para a gente entender o que é o altar no Antigo Testamento. E quando eu explicar, vocês vão glorificar, porque é um tremendo para trazer para a nossa vida hoje. Então, escute só. Então, essa consoante chamada men, no hebraico, irmã Neve, ela transliterando para o português, essa palavra hebraicamente significa perdão. Preste atenção. Men significa perdão. Eu estou falando de altar no Antigo Testamento, ok? Men significa perdão. A segunda, zai, significa retidão, integridade. Retidão, integridade. A terceira, bet. Bet significa bênção, bênção que vem da parte de Deus. E a quarta e última, que é chamado het, é vida, e vida com abundância. Então, vamos lá, aprender o que é o altar no hebraico nesta manhã, que é muito interessante para fazer aplicação para nós hoje, ok? Porque quando eu disse a vocês que no Antigo Testamento era uma peça que foi direcionada de Deus para com Moisés, que existia dentro do tabernáculo, hoje em Cristo nós não precisamos mais de uma peça como altar.
nós vamos entender quem é o altar hoje em Cristo Jesus. Amém? Para aplicarmos toda essa explicação do hebraico para a nossa vida. Então nós aprendemos que a palavra no hebraico para altar, ela vem de perdão, retidão, que é integridade, bênção e vida. O que é que eu aprendo com isso, Edson? Que altar é uma coisa importante para Deus, sim. Porque quando eu estou falando de altar, eu estou dizendo que quando eu dou o meu altar ao Espírito Santo, eu vou alcançar, primeiramente, o quê? O perdão de Deus. Alcançando o perdão de Deus, eu vou ser um cristão íntegro, um cristão que eu tenho retidão perante o Senhor e perante a sociedade. Depois disso, eu vou ter o quê? A bênção de Deus sobre a minha vida quando o meu altar está pronto. Eu vou ser abençoado através da bênção que Deus dá. E o quarto, que é vida, é o que Jesus disse: eu vim para dar vida e a tenho com abundância. Olha o que é altar. Na língua original, o hebraico, Neilton. Perdão, retidão, bênção e vida. Provei a você, através de uma exegese, na palavra do hebraico, trazendo através da raiz dessas 4 consoantes. Então, por isso que isso é importante, porque é o que Deus usou o autor para escrever. Então, quando se fala em altar, principalmente no Antigo Testamento, eu estou falando dessas 4 ações que tem que estar na nossa vida. Eu tenho que estar sempre de coração arrependido para alcançar o perdão de Deus. Isso é altar. Quando eu alcanço o perdão de Deus, eu tenho que me esforçar para ter uma vida íntegra, com retidão a Deus e ao meu próximo. E assim tendo, Deus vai ter o prazer de quê? Me abençoar. A bênção de Deus sobre a nossa vida. E aí vem a vida, que é vida eterna e vida com abundância, é nós desfrutarmos dos dons espirituais de Deus, das coisas espirituais de Deus, enquanto Ele nos concede vivermos nessa terra. Então veja a profundidade do que é o altar. Tá bom assim? Então eu trouxe assim essa primeira fala para vocês, para que vocês entendam o que é altar, tá bom? Já no grego, que é o Novo Testamento, o autor colocou aqui que a palavra para o grego é tisiastiron, que quer dizer sacrifício. Ou seja, no Novo Testamento, no grego, já diz que altar é o quê? Sacrifício. E nós vamos entender o porquê é um sacrifício. Até mesmo porque, quando a gente lê esse texto de Esdras, nós vamos ver aqui, até a palavra que você viu, Jesua. Esse Jesua aqui é Josué, é o sacerdote Josué, quando tem a missão, junto com Zorobabel, de retornar do cativeiro babilônico, depois que passam 70 anos, para voltar a Jerusalém, para reconstruir o quê? O templo. Precisamos entender muito isso nessa manhã, tá bom? Quero que os irmãos entendam muito isso. Zorobabel, juntamente com o sacerdote Josué e os demais que foram com ele, teve uma missão diretiva de Deus para reconstruir o templo. Já Neemias, ele teve uma missão diretiva de Deus para reconstruir o quê? A cidade e os muros. E Esdras, ele foi dentro de uma missão específica de Deus, restaurar a vida espiritual do povo a qual estava bastantemente apagado. Ok? E eu quero já dizer nessa manhã para vocês de forma presencial e você que também que está em casa, que a gente precisa entender que para haver uma restauração ou para haver uma manifestação de Deus sobre a nossa vida, ou seja, só há manifestação de Deus se houver uma restauração no altar, Edson. Você quer uma manifestação de Deus na sua vida? Restaure o seu altar. Sem restauração, irmã Neve, não tem como nós termos a manifestação de Deus na nossa vida. Porque o que Deus vai cobrar, tanto cobrava no Antigo Testamento, como em Cristo no Novo Testamento, Ele cobra através de nós. Então, já para os professores ficarem à vontade quando for falar, hoje, Edson, quem é o altar de Deus? É uma peça lá no púlpito da igreja? É um banco de cadeira que se senta? Quem é o altar de Deus hoje em Cristo? Somos nós. Eu sou, Neilton, o altar de Deus. Você é o altar de Deus. A igreja hoje é o altar de Deus.
E entender, Pedro, que o altar não é o centro da importância. Deixa eu frisar isso aqui para vocês, tá bom, Neilton? Quando for falar. O altar, Edson Neilton, não é o centro da importância para Deus. Por quê? Porque se nós lermos, até anotei aqui, se nós lermos lá em Êxodo capítulo 29, versículo 42 e 43, vai mostrar que o altar está lá. Veja porque o altar não é o centro, Jonas. O altar está aqui. Só que esse vai dizer assim, e o Senhor Deus vinha visitar o altar. Quem é importante? O visitante. Não é o altar. Quem é o centro? O visitante. Quem é o visitante? Deus. Entenderam agora? Então, o centro da importância é o visitante que vem sobre o altar, que é Deus. Entenderam agora a minha colocação? Então, o altar hoje somos nós, e nós não somos o centro. Quem é o centro? O Espírito Santo habitando em nós como altar de Deus. Vocês estão me entendendo? Diga amém. Estão entendendo então? Amém? Então, a gente precisa entender isso. O altar hoje no Novo Testamento, nós em Cristo, enxertado em Cristo, em morte de cruz, nós somos hoje o altar de Deus. Mas tendo a consciência que nós não somos o centro da importância. O centro da importância é o Espírito Santo em nós para a habitação da Trindade na nossa vida. Pai, Filho e Espírito Santo. Então a gente precisa focar muito isso aqui, para termos cuidado nas colocações que fizermos. Até mesmo porque a gente precisa diferenciar duas palavras. Existe uma palavra chamada egocentrismo. O que é egocentrismo? Ego, no grego, quer dizer eu. Então, eu no centro, eu posso, eu faço, eu tal. Então, Deus não se agrada disso. Então, eu como altar, o egocentrismo sai de lado. Para vocês entenderem melhor, é o que está escrito em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, quando o apóstolo Paulo disse assim, não vivo eu, olha ele dizendo agora, eu, egocentrismo, eu, mas Cristo vive em mim. O que é que ele está dizendo assim? Egocentrismo, sai de mim, eu não sou mais egocêntrico, porque agora eu sou cristão em Cristo. Quem é o centro da minha vida agora é Ele, Jesus, venha para o lugar do meu eu. O Senhor é o centro da minha adoração. O Senhor é o centro do meu altar. Então é isso que Paulo estava explicando ali aos Gálatas. Então por isso que é importante nessa manhã nós frisarmos e pontuarmos isso para os irmãos, porque o altar no Antigo Testamento era de forma material, porque a gente vai entender que o Antigo Testamento são sombras das coisas que foram reveladas no Novo Testamento. Por isso que há muita tipologia de Jesus no Antigo Testamento, a qual ele cumpriu no Novo Testamento. Exemplo, o nosso altar hoje, se somos nós não precisamos, Pedro, pegar mais um animal, precisa isso. Tu vai pegar um cordeiro para trazer aqui para matar? Não, né? Você vai fazer isso não, né? Não precisa, porque aí é lei e a gente não está mais debaixo da lei. A lei serve somente como um aio, né? Conduzir, nos dirigir e até mesmo mostrar o nosso pecado para nós se arrependermos e buscar o perdão de Deus. Então a lei, não estamos mais debaixo da lei, mas sim da graça de Deus através de Cristo Jesus. Tá bom? Eu acho que o que eu já falei já dá para abrir a mente dos professores que aqui estão. Então vou ouvir uma fala aqui do nosso professor Neilton, tá bom? Depois tem mais algumas coisas para nós colocarmos e a gente vai pontuar para os irmãos também. Mas vamos ouvir o nosso professor Neilton, ele também pesquisou, estudou, e ele vai também aqui trazer a sua fala, né, dentro da lição, para nós entendermos um pouco. Depois nós damos mais outra fala e no final Edson, o segundo dirigente da nossa escola, ele vai fazer todo um aparato desta lição, do que ele já está escutando também, e trazer para nós nesta manhã. Já aqui informando os irmãos e você que está em casa, que o nosso dirigente da escola dominical aqui na congregação de G2 é o nosso presbítero Elias Manuel. O mesmo não está porque ele está trabalhando, tá bom? Vamos ouvir agora nosso professor Neilton, por gentileza. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Eu glorifico a Deus, irmão, por essa rica oportunidade. Um assunto muito maravilhoso. E eu quero me deter aqui no texto áureo, onde me chama muito a atenção, que diz assim: Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou-se a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado.
E como já foi explicado aqui, no Antigo Testamento, o altar simbolizava em matéria, ou seja, em algo que os profetas construíam, tinha que ajeitar, formar, organizar. E a Bíblia diz que Elias repreende a Acabe, porque Acabe chega e diz a Elias, lhe perguntando por que perturbas essa cidade. E Elias diz, eu não estou aqui a perturbar, simplesmente para fazer a vontade de Deus. E você, Acabe, está agora adorando a outros deuses, e eu vim aqui em nome de Deus para fazer um propósito. E foi confrontado ali um propósito, uma batalha espiritual, e no qual Elias diz, olha, vocês invocam o Deus de vocês, e depois eu invoco o meu Deus. Isso lá em 2 Reis, capítulo 18, destrincha toda essa história. E isso fizeram. E por isso que Elias chamou o povo, e o povo veio. Mas o povo de Baal, os 450 profetas de Baal, começaram a clamar, começaram a orar, começaram a pedir que os Deus dele enviasse fogo, que consumisse o holocausto que estava preparado ali naquele altar. E o profeta Elias zombava e dizia, por que não clama mais alto? Talvez ele saiu ou esteja a dormir e não esteja escutando. Mas a Bíblia diz que nada foi resolvido, ou seja, o deuses de Baal nada o fez. Aí quando Elias chama o povo para que viesse o ajudar a reconstruir aquele altar novamente, e a Bíblia diz que Elias jeitosamente construiu o altar, que era feito, já foi explicado aqui no Antigo Testamento, e preparou e botou as 12 pedras, referente às 12 tribos de Judá, de Israel, e organizou e matou o cordeiro, botou ali, fez todo o aparato, ainda botou água, e disse quando Elias orou, aleluia, Deus mandou fogo, consumiu o holocausto, até a água ele lambeu, aleluia. Mas trazendo para o Novo Testamento, como já foi dito aqui, o altar hoje somos nós. Aquele sacrifício, aquele altar não precisa ser mais preparado, entre aspas, sim. É necessário que o meu altar e o teu altar esteja devidamente preparado, consertado, para que o Espírito Santo na minha e na tua vida se faça presente. Aleluia. Elias organizou o altar que necessitava ser arrumado, ser ajeitado. Hoje não é diferente. Para se sentir a presença de Deus, é necessário em você estar com o altar consertado. É necessário em você estar com o altar, aleluia, devidamente preparado para receber o Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador. Aleluia. E aqui no primeiro ponto, diz assim, os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. Isso lá no Antigo Testamento, como já foi explicado aqui, era necessário preparar o altar para que Deus o viesse visitar e o povo recebesse e sentisse de que Deus verdadeiramente tinha recebido aquele sacrifício através da consumação daquele altar. Aleluia. Mas hoje totalmente diferente. Exaltado, engrandecido é o nome de Jesus. Jesus morreu lá na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos a oportunidade de Ele se fazer presente na minha vida e na tua vida.
Agora, numa vida pautada, numa vida regada, numa vida bem estruturada na presença de Deus, numa vida onde o caráter faz a diferença. Aleluia, como já foi dito nessa manhã. É necessário estarmos bem posicionados para que Deus ele venha operar em nós tanto querer como efetuar. Porque já não agimos e não tomamos atitude como tomávamos antes, porque somos uma nova criatura, e por ser uma nova criatura é Deus que opera em nós, tanto querer como efetuar. Aleluia. Mas que possamos nesta manhã sentir a presença do Espírito Santo, porque o nosso altar está conforme Deus ele quer que esteja. Aí a síntese do tópico 2 diz: no Novo Testamento, Cristo tornou-se o centro da nossa comunhão com Deus, através de sua morte expiatória, trazendo redenção a todos os homens. Não temos mais o altar como nosso ponto central do culto a Deus, como no Antigo Testamento. Ou em outras palavras, não é necessário fazer mais altar. E para resumir, para conquistarmos o despertamento renovado do altar do Senhor, é necessário restabelecer o altar do Senhor em nossas vidas, através da entrega da nossa consagração a Deus. E o segundo ponto, vencer as negligências e a acomodação através de uma nova atitude de oração e de estudar a palavra de Deus. Aleluia. Porque quando a gente isso faz, Deus ele se agrada e Deus ele se utiliza de mim e de você, porque estamos aqui na terra para fazer a sua vontade aqui na terra. Aleluia. Mas que possamos nos alimentar nessa manhã e dizer: Jesus, opera em mim o teu querer e a tua vontade, porque o meu altar já está devidamente preparado para receber o Espírito Santo, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Muito bem. Eu não sei se a nossa aluna irmã Neves quer também deixar aqui uma palavra assim, sobre o altar. Ah, tá bom, tá sem a lição ainda, né? Muito bem, tá certo. Então, vamos aqui endossar mais algumas coisas e depois passarmos para o segundo dirigente da nossa escola dominical, o diácono Edson Cioto, para também trazer aqui a sua palavra. Então, quando nós falamos de altar, a gente precisa saber o que é também o despertamento, porque o título da lição diz que é despertado para renovar o altar. Exemplo, entender que oração não é um despertamento. Nós já somos despertados para orar. Quando eu estou orando, você está orando, é porque nós fomos despertados por Deus para orar. Por isso que Deus ele vai estar sempre tratando com nós através de despertamentos. E a lição vai ensinar agora o quê? Despertai o vosso altar. E como já foi dito nessa manhã, o altar hoje somos nós, a nossa vida. Fale, aluno Jonas. Não, a gente vai chegar lá. As imitações vai chegar lá. Como é muito prático, né? A gente vai já agregar a fala do Antigo Testamento, quando eles retornam para Jerusalém, para já deixar um espaço aberto para essas imitações. Porque quando o povo volta, Jonas, o que acontece? É aí que a gente tem que parar para meditar, Newton. Que eu vejo que eu sei que a gente, como cristão, que conhece a verdade e sente o gozo ou a alegria, né, da salvação na nossa vida, a gente quer logo que todo pecador se converta. É assim ou não é? A gente olha uma pessoa, está ali, aí entra a pessoa na igreja, no culto domingo à noite, ou você está evangelizando, a sua vontade que a pessoa quer aceitar Jesus, não é assim? É assim a nossa vontade, né, Pedro? Mas na realidade, no processo, na vida espiritual, não acontece assim.
pode acontecer? Pode, mas não foi através de você. Essa vida veio trabalhada por Deus lá atrás, através de outras pessoas. Entenderam? Porque você retornar requer tempo, requer esforço, requer sacrifícios. Então, por isso tem muitas pessoas afastadas do Evangelho, que para ela retornar ao Evangelho, não é fácil não. É por isso que tem que ter oração, consagração, evangelização, porque não é fácil você retornar numa vida que você está vivendo fisicamente, materialmente aqui, que às vezes até te traz benefícios, e você se, mas rapaz, voltar agora, eu deixar isso, mesmo sabendo que é pecado, mas eu gosto de fazer isso. Vocês estão entendendo? Exemplo, como foi minha vida, muita de vocês e outros que estão nessa vida, eu não vou dizer aqueles que tomavam cachaça, né? Como é intitulado aqui no Nordeste, como os papudinhos, não estou falando desse contexto, mas tem muitas pessoas que eles bebem bebida alcoólica como uma satisfação e prazer social. Vocês estão me entendendo? Que era o meu caso. Eu me sentia bem, principalmente os domingos feriados, estar com a minha família tomando, né, uma cerveja, um uísque, porque para mim aquilo era prazeroso. Era como se fosse um descanso familiar na minha vida. Né? Tem outros que tem como elegância social, enfim. Então não é fácil, irmã Neve, você deixar uma vida dessa que você tem prazer e gosta, e dizer, mas rapaz, se eu aceitar Cristo, for crente, eu tenho que renunciar tudo isso, Pedro. Então tem que ter uma intervenção divina para ajudar esse pecador, como aconteceu na minha vida e na nossa vida. Então, quando o povo de Israel ele volta, Neilton, ele está dentro de um contexto de quê? Babilônico. Até a originalidade da língua hebraica eles perderam. Porque no cativeiro agora, por causa dos babilônicos, que língua estão falando? O aramaico. Entenderam agora? Então, quando ele retorna, quando Deus faz esse despertamento, que eles estão retornando para Jerusalém, conforme que aprendemos na lição, né? Que Deus usa Ciro como ungido, para que essa profecia viesse se realizar. Então, eles voltam. Sabe quanto tempo aproximadamente eles ficam para poder ter esse despertamento para o altar, Edson? 7 meses. Já retornado a Jerusalém. Vocês imaginam? Retorna a Jerusalém, tenha consciência que Deus está cumprindo a profecia de deixar o cativeiro de 70 anos de Babilônia. Já estão em Jerusalém, mas não voltam logo a ajustar o altar não, viu? Eles ainda passam 7 meses naquela vida meio perturbada, cheia de cultura babilônica na cabeça. É complicado, porque o retorno requer tempo, requer esforço e requer sacrifício. A gente tem que entender isso. Por quê? Porque vai entrar o que Jonas pediu já no terceiro ponto que eu quero agregar. O importante é que quando eles retornam, que passam esses 7 meses conturbados com a cultura babilônica na cabeça, e que há o despertamento de Deus para ajustamento do altar, o que é que eles fazem? Vai logo na lei de Moisés. Sabe por que ele vai na lei de Moisés? Para não fazer imitações de outros cultos pagãos. Entendeu agora, Jana, quando eu vou chegar no primeiro ponto? Através disso. Eles não precisaram, irmã Neve, pegar coisa que eles viram lá na Babilônia, ou seja, os que os babilônicos cultuavam os seus deuses, e trazer agora para Jerusalém para fazer a mesma coisa. Não, nós temos a nossa forma de culto, de adorar o nosso Deus. Pega a lei de Moisés. E foram na lei de Moisés ver como Deus instruiu Moisés a cultuar ele. Como ajustar o altar. E assim eles fizeram. Eles não precisaram de fazer nenhum tipo de imitação pagã, babilônica, para trazer para Jerusalém. Então, por isso, nós vamos agregar isso para os nossos dias hoje, no terceiro ponto da lição, Jonas. Então, já deixei uma porta aberta para o terceiro ponto da lição, para mostrar que eles não precisaram de nenhum tipo de imitação de culto pagão. E por que hoje muitas igrejas evangélicas estão trazendo coisas mundanas, pagãs, para querer abraçar as pessoas e lotarem as igrejas? E a salvação em Cristo, onde é que fica isso? Então, por isso que essa lição é importante quando se fala de altar. Amém? Então, outra coisa que eu quero agregar aqui para vocês, que eu pontuei algumas coisas interessantes, é exatamente mostrar para vocês, que eu já falei, né, que ter o cuidado que o centro não é o altar. O centro da importância é o nosso Deus. Outra coisa que eu sei que está tendo uma live, mas eu preciso enfocar, ainda, não sei se eu posso dizer a palavra respeitando, não sei pelo que eu vou falar,
Porque quando a gente fala aqui desse segundo ponto aqui, onde Cristo deve ser o centro da nossa comunhão, aqui no primeiro ponto vai falar toda a trindade. E quando se fala de trindade, há uma incomodação na vida de muitos religiosos, de muitas seitas e heresias, porque vai trazer essa palavra trindade como se fosse uma coisa banal na nossa boca como cristão, ao ponto de dizer não existe a trindade. Então tem várias pseudo-religiões que vai dizer que só existe Deus Pai como Deus. Jesus está abaixo de Deus Pai e o Espírito Santo é tão somente uma força ativa. Muitos vão entrar nesse caminho, mas nós, quando nós estudamos a Bíblia dentro das línguas originais para fazer uma verdadeira interpretação, nós vamos ver que tem ações na Bíblia das três pessoas divinas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inclusive, textos mostrando que o Espírito Santo é Deus, que Jesus é Deus. O Pai a gente não precisa nem argumentar, porque todos acreditam que Ele é Deus. Então, por isso que a gente não vai argumentar, todos acreditam. Eu nunca vi ninguém dizer que o Pai não é Deus, né? A questão está em Jesus Cristo e no Espírito Santo. Então a gente precisa entender, irmão, nessa manhã, quando se fala de trindade, porque está na lição, nós estamos falando em três pessoas divinas, as quais estão qualificadas em sua essência, somente um Deus. Mas não é difícil nós entendermos isso. Quer um exemplo disso? Pega um ovo. O ovo é um ovo, Edson, ou não? Mas para ser um ovo, ele precisa de três substâncias. Quais são elas? A casca, a clara e a gema. E só é um ovo porque tem que ter essas três substâncias. Então, para ser o Deus Todo-Poderoso, tem que ter as três pessoas divinas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não podemos ser dentro dessa realidade. É bíblico. Se você pegar o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, o versículo de 3 a 5, você vai ver que Ananias e Safira, quando peca na venda das propriedades, quando eles chegam para Pedro, Pedro cheio do Espírito Santo, o que é que Pedro diz para ele? Tu não mentiste aos homens, tu mentiste a Deus. Aí lá embaixo vai dizer, porque mentiste ao Espírito Santo. Pedro chamando o Espírito Santo de Deus. Está na Bíblia. E qualquer versão que você for, o texto está escrito. Pedro falando primeiro que ele mentiu para Deus, e depois mostra quem é esse Deus que ele está falando. Ele fala claramente, o Espírito Santo, mostrando que o Espírito Santo é Deus. Não tem como. E Jesus não se fala, né? O próprio Jesus, ele intitulou em todas as versões bíblicas, tirando tão somente a tradução do Novo Mundo, porque adulterou o texto, quando Jesus diz assim, João 8:58, antes que Abraão existisse, eu sou. Por que Jesus disse isso? Porque essa expressão eu sou, o Pai Celestial disse para Moisés, em Êxodo capítulo 3, versículo 14, quando ele disse, vá lá Moisés, diga que eu sou o enviou. Aí Jesus pega a mesma expressão do Pai que é Deus, ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Aí a versão da tradução do Novo Mundo adulterou o texto e botou, eu tenho sido. É um problema dele, mas todas as demais versões, na língua grega, está correto lá, ego emi. Sabe o que é ego emi? Eu sou no grego. Então não tem como. Então os textos estão mostrando Jesus dizendo que ele é Deus, texto mostrando que o Espírito Santo é Deus e que o Pai é Deus, ninguém vai contra-argumentar isso. Então aí está a trindade. Então somente, irmãos, sintonizarmos, é um só Deus. Mas para ser esse um só Deus, que é o título soberano, para intitular ele como Deus poderoso, tem que ter a ação dessas três pessoas divinas. E não podemos sair dessa realidade. Agora, vim me perguntar, como tem alguns segmentos religiosos, me mostra onde tem na Bíblia a palavra trindade. Não tem não, meu filho. A palavra trindade na Bíblia, a palavra, não existe a palavra, mas a ação tripessoal de Deus está na Bíblia e estou provando para você, com textos bíblicos. E isso ainda tem as expressões, não é? Façamos o homem, no plural, Pai, Filho e Espírito Santo. Desçamos, no plural, Pai, Filho e Espírito Santo. Enfim,
Então são vários textos, vários argumentos bíblicos e teológicos, dentro da interpretação das línguas originais, que nós temos a convicção em mostrar quem é essa trindade. Não é a palavra trindade que vai me direcionar em acreditar que existe a trindade. Não isso. É um exemplo. Existe segmento religioso que defende palavras consagradas que não está na Bíblia também. Então vocês estão me entendendo? Esse mesmo segmento que fala isso contra a trindade, tem palavra que eles defendem como sagrado que não está na Bíblia. E por que defende? Ah, tu tem os teus argumentos, eu também tenho os meus argumentos para defender como vê a existência da palavra trindade. Só para os irmãos entenderem, a palavra trindade veio por Tertuliano, um dos pais da igreja. Por que Tertuliano usou essa palavra trindade? Porque ele, lendo a Bíblia, fazendo a exegese nela, ele observou a ação tripessoal do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ele disse, não, vou dar um nome para isso aí, vai chamar trindade. Todo cristão que chamar trindade, já sabe do que eu estou falando, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tertuliano tão somente fez isso, usou uma palavra para a gente entender do que se fala. Não precisa tanto paradoxo, tanta complicação para nós entendermos isso. Né? Tem outro segmento religioso que diz que só existe Jesus. Quando está falando do Pai Celestial é porque Jesus se transfigurou no Pai. Quando está falando do Espírito Santo, diz que Jesus se transfigurou para o Espírito Santo. Já é outro segmento, são os unicistas. Ele crê na Trindade desta forma, que só existe Jesus. Mas ele transfigura-se no Pai e transfigura-se no Filho. Então veja quantos argumentos existem de religiosos ou de religiões. Mas o importante é nós fazermos o quê? Uma exegese bíblica para entendermos nas línguas originais a verdadeira interpretação. Então somente cada um estudar e se deparar. Então, quando o autor trouxe aqui, toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus, ele trouxe com muita sabedoria, porque ele começa logo com quem? Com o Pai Celestial. Então ele vai mostrar que o Pai projetou, planejou a obra redentora. Porque quando ele cria o homem, Edson, ele criou Adão e Eva, o que aconteceu? O que Deus não queria, que era o quê? Que eles não pecassem. Mas o pecado entrando agora na vida humana, entrou também a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. E nós precisamos entender isso. Quando o pecado entra agora na vida humana, a consequência que veio, morte física, sepultura, morte espiritual, ficar distante de Deus, e morte eterna, inferno para o resto da vida. É a consequência do pecado. Só que Deus providenciou logo, Mateus, o plano redentor para que a maior obra-prima sua, que é o humano, não fosse todos para o inferno, fosse todos condenados. Então o que é que ele faz? Gênesis 13:15, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E a serpente aqui é símbolo do diabo. Então quem é esse que vem nascer da mulher? Jesus Cristo. Por isso que Isaías capítulo 9, versículo 6 diz o quê? Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Já mostrando as duas naturezas desse Messias que viria cumprir a obra redentora. Porque o menino nasce de mulher, natureza humana de Jesus. Mas um filho se o deu. Filho na Bíblia para Deus é filho de Deus, ou seja, natureza divina de Jesus. Então Isaías, 700 anos aproximadamente antes de Jesus se manifestar, já falava dessas duas naturezas que ele vinha exercer na sua obra em morte de cruz. E nós precisamos entender esse planejamento que o Pai fez para que o humano não seja condenado. Aí faz-me lembrar quando Jesus disse lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, que ele não fez ou criou o inferno para o humano. O texto é claro em mostrar lá em Mateus que ele criou para o diabo e seus anjos caídos, que são os demônios. Agora, porém, eu tenho que pontuar. O humano só vai para lá se escolher errado. Porque Deus não fez o inferno para o humano. Agora, se o humano não quiser escolher bem, que é só em Jesus, aí vai para lá pela escolha errada que fez. Não porque Deus fez para ele. Vocês estão me entendendo? Diga amém. Então, por isso que Deus fez todo esse projeto, esse planejamento, o Pai Celestial, para que o humano viesse agora voltar a ter comunhão com ele, através do seu Filho Jesus Cristo, em morte de cruz. Depois ele fala de Jesus. Se o Pai planejou, alguém teria que realizar. E quem foi que realizou essa obra redentora que o Pai planejou?
o seu Filho, Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo aqui, quando ele coloca como segunda pessoa da Trindade, ele realmente vai realizar. Ele se deu em oferta e sacrifício pela humanidade por causa do pecado. Então ele passa todo o sofrimento ao qual nós conhecemos, chegando até a cruz, e na cruz assim ele veio morrer. Mas graças a Deus que diz a Bíblia também, que ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo para sempre. Quantos podem dizer amém? E aí vai terminar com a terceira pessoa da Trindade, essa que é quem? O Espírito Santo. E qual é a missão do Espírito Santo? Primeiro ela, foi a atuação direta em Jesus, principalmente na sua natureza humana. Por isso que uma vez eu vi na internet um camarada lá, sem noção nenhuma, né? Nem conhecimento bíblico tem. Ele pegou assim um texto que está lá em Mateus, no Evangelho, dizendo assim, quando indagaram Jesus assim, Senhor, e quanto à tua vinda, quando isso vai se dar, como vai acontecer? Ele fez, nem o Filho e nem os anjos sabem, a não ser o Pai. Aí pegou e disse, se vocês defendem que Jesus é Deus, como é que ele não sabe só o Pai? Será que ele não estaria mentindo? E se ele está mentindo, ele não teria pecado? E como Jesus não teve pecado? Coitado, falta de ler e se aprofundar em interpretação bíblica, como já falei nessa manhã. Jesus na natureza humana, quem revelava a ele quando queria, quem era? O Espírito Santo. E nessa hora o Espírito Santo disse, não lhe revelo. Deixou Jesus ali como homem, como eu e você. Isso aí eu não vou lhe revelar para você falar agora não. Porque senão Jesus ia falar. O Espírito Santo, não vou lhe revelar isso agora não. Jesus estava totalmente 100% na natureza humana, feito eu e você. Entendeu, Pedro? Então a gente precisa entender duas naturezas de Cristo, como Isaías profetizou, que eu já falei. Na divina, ele sempre foi Deus. Mas na humana, ele precisou e como precisou. Foi toda a realização na natureza humana de Cristo, a atuação direta do Espírito Santo. Exatamente. E outra atuação magnífica do Espírito Santo dentro dessa obra redentora é convencer o pecador a entender e aceitar essa obra para não ser condenado. É uma bênção, meu irmão. Veja como Deus ajuda o pecador. Porque se Deus fosse a gente, escolha de bolo, nem eu nem você estava aqui nessa manhã não. Porque o Espírito Santo é que faz, o humano entender que é um pecador, que precisa de um Salvador, entender a obra redentora, e quando se faz isso, o que é que faz? Eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Então essa intervenção do Espírito Santo, irmã Neve, ele é muito importante para a nossa vida. Então por isso que nesse segundo ponto aqui, com muita ousadia, né, e sabedoria, ele dá toda essa explicação sobre a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E para nós assim finalizar esse ponto, ele também coloca aqui umas ações do Espírito Santo magnífica. Ele vai dizer que o Espírito Santo revela, que o Espírito Santo ensina, que o Espírito Santo explica e que o Espírito Santo penetra. Que coisa linda, irmão. Eu sempre digo que nessa dispensação da graça, qual nós vivemos hoje, a igreja, a atuação direta é do Espírito Santo, até o arrebatamento da igreja. Eu até costumo dizer que o Antigo Testamento está lá a Trindade e está, mas a ação direta é do Deus Pai. Chega nos Evangelhos, está a Trindade e está, mas a ação direta é de Jesus o Filho. Quando chega no capítulo 2 de Atos Apóstolos, até o arrebatamento da igreja, está a Trindade e está, mas de quem é a ação direta? Do Espírito Santo de Deus. E isso precisa entender. Então, quando o autor colocou aqui que o Espírito Santo, ele revela o quê? Então ele botou aqui com muita propriedade, aquela passagem que Jesus fazendo maravilhas e está com os discípulos, diz, olha, uns dizem que o senhor é Jeremias, outros dizem que o senhor é Elias. E Jesus diz, e vocês, que acham que eu sou? Aí Pedro, com ousadia, cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo revelando, olha aí, a primeira revelação, é isso que o Espírito Santo quer para ele, a primeira revelação. Aí Pedro, revela Pedro, fale, estou lhe revelando, fale Pedro. Eu vejo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o Espírito Santo, ele vem revelar que Jesus de fato, verdadeiramente é o Filho de Deus.
Depois vem agora ensinar. O que o Espírito Santo vem nos ensinar conforme está na lição? Porque ele ensina muitas coisas, né? Então ele vai ensinar aqui o vitupério da cruz. O que é vitupério? A vergonha da cruz. Toda vez que você vê essa palavra vitupério, está falando uma vergonha da cruz. O que Jesus foi envergonhado na cruz por causa de mim, por causa de você, por causa da humanidade, em consequência do pecado. Então ele vai nos ensinar, o Espírito Santo, exatamente isso. Nós termos essa consciência da vergonha da cruz. Depois o Espírito Santo vai explicar, Edson, vai explicar, irmã Neve. O que é que o Espírito Santo vai explicar? Ele vai explicar exatamente o brado que Jesus deu, isso é importante. Está consumado, é o que está na lição. Então, o que é que o Espírito Santo explica, Pedro, sobre quando Jesus deu aquele brado na cruz? Pai, está consumado. É telestatai, né? Telestai, alguma coisa assim no grego. Mas a gente precisa entender. Por quê? Porque aqui é um fechamento. Gente, escute só, a gente tem um costume, e eu ouço muito isso nas igrejas, que diz assim, tudo está consumado. Não está tudo, diz está consumado. Porque a palavra consumado já é um todo. Entenderam agora? A gente não precisa dizer assim, tudo está consumado. Não, está consumado já é um todo. Agora, por que isso é importante e é isso que vocês aprendem essa manhã? Exemplo, há uma ramificação religiosa que diz que o seu fundador, ele foi iluminado por Deus para cumprir o que Jesus não pôde cumprir na obra redentora nas Américas. Aí o Espírito Santo vem revelar o quê? Vem explicar sobre isso. Isso que o autor botou aqui. O Espírito Santo revela, ensina e explica. E ele explica o quê? Exatamente a coisa está a segmento que vai dizer, não, mas Jesus não cumpriu tudo não. Ele teve que revelar alguém para cumprir, ajudar Jesus a cumprir as Américas. Mas isso é verdade? Não. Porque Paulo diz que se vir outro anjo do céu trazer outro evangelho, torne-se maldito, torne-se anátema, maldito. Isso aí não, está consumado, é um todo. Jesus cumpriu toda a obra redentora para toda a humanidade no globo terra, não deixou espaço para ninguém. Então é isso que o Espírito Santo, o autor trouxe nessa manhã, que ele nos explica e ensina. Ele termina dizendo que o Espírito Santo penetra. Agora, onde é que o Espírito Santo penetra? Na mente humana. E isso é demais. Exemplo, eu estou aqui nesta manhã, você está aqui nesta manhã, nós estamos aqui nessa manhã, você está em casa, nós estamos ministrando a palavra de Deus, mas o Espírito Santo está na sua consciência, penetrando na sua consciência nessa manhã, para você entender esta lição. Então ele vai sempre penetrar na nossa mente, e nós precisamos exatamente entendermos isso. E eu quero aqui, que eu quero deixar, vai ter tempo ainda, né? Para o nosso segundo dirigente, Écio Silva, vou deixar a parte melhor para o senhor, que é o terceiro ponto, que é a prática. Porque eu já falei, o que é o terceiro ponto que o senhor vai falar? É que Israel, quando ele retorna para Jerusalém, não precisou trazer nenhum tipo de imitação para voltar aos cultos dele, não. Ele voltou com o mesmo culto que estava na lei. Aí eu pergunto ao senhor, para o senhor explicar para a gente essa manhã. E hoje, nós precisamos imitar alguma coisa para atrair pessoas para Jesus salvar? Explique isso aqui para a gente, por favor. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos prometeu o Emanuel, rocha viva de onde mana leite e mel. Quero mais uma vez cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Muito importante, né, irmão? Graças a Deus que nossa convenção, a nossa igreja, né? Nós temos, desde que começamos os primeiros passos, né? Assim que se convertemos, somos direcionados a estarmos aqui todos os domingos na escola dominical, né? Onde estamos sentindo a falta de muitos irmãos, mas quem sabe através da live, né? Estão vindo o Espírito Santo, né? Que é quem nos impulsiona, né? Com certeza estará impulsionando para quem sabe no próximo domingo
A gente vê aqui as salas todas completas com os alunos aprendendo da palavra de Deus, né? Porque nós temos que estar sempre, irmão, estudando a palavra, né? A mensagem que aprendemos nessa manhã, né, do nosso presbítero, nosso irmão Demário, dirigente dessa congregação, e traz para nós o despertamento, né? O tema da lição, despertamento, renova o altar, né? E eu creio que, através de tudo que já foi passado aqui nesta manhã, aqueles que estão nos ouvindo, principalmente os irmãos, nesta manhã o seu altar já foi despertado, e creio que os irmãos hoje, né, nesse lugar que foi reservado para que aqui a gente aprenda, né, a palavra de Deus. E a lição dessa manhã nos remete justamente a isso. O despertamento renova o altar, né? E o que aprendemos aqui já foi suficiente para realmente nos levantarmos e fazer. Mas o que caracteriza o verdadeiro despertamento, segundo a lição, né? É a necessidade dos homens se aproximarem mais de Deus. Nosso irmão já antecedeu aqui, ele falou sobre Israel, a necessidade que eles tiveram. Interessante, Ademar, a gente observar quando a gente lê a Bíblia, né? Examina a Escritura como assim Jesus mandou examinar. E ele ainda disse, mas erras o homem por não examinar a Escritura, né? Às vezes, como o senhor falou aqui, tem homens aí, porque acha que tem um anel do dedo, uma certa formação, a ler a Bíblia e traz para o entendimento dele, sem fazer uma exegese, né, do texto, sem estudar, sem se aprofundar. Aí vem, tira aquela ideia e ele quer dizer que aquilo ali é verdade. Muitas vezes até formam, né, congregações, formam igrejas, e tem pessoas ali aprendendo, mas não está aprendendo do Espírito Santo, da palavra de Deus. É do homem, entre aspas, que se acha intelectual, e por ler, por compreender de uma certa forma, ter um certo entendimento, ele acha que aquilo ali é verdade. E é isso, né, irmão Demara, que hoje em dia a gente vê tantas religiões sendo fundadas aí, e de certa forma, distorcendo a palavra de Deus. Mas Jesus disse, nós como cristãos devemos examinar as Escrituras, porque a Bíblia Sagrada ela está acima de toda e qualquer religião. A religião ela foi criada justamente para isso, para aproximar o homem de Deus, através do conhecimento da palavra. E a Bíblia, ela é a nossa regra de fé, a Bíblia, ela é a nossa bússola que nos leva a Deus. Então, que possamos estar sempre assim, né, voltado ao estudo, a dedicarmos a aprender, porque a Bíblia, quanto mais a gente lê, não é isso, Ademar, mais o Espírito Santo ele nos revela, né, nos traz um entendimento. Mas quando a gente está com o altar, segunda lição, né, renovado, tem que ter, para poder ler a Bíblia Sagrada. Eu lembro, irmão Ademar, antes que eu ser evangélico, como fala que o Espírito Santo, ele falou aqui, né, que aqui convence, que jamais, na verdade, a gente queria estar no mundo que estava desfrutando os prazeres, e a gente queria sair dali. De onde eu estava, eu mesmo, um homem natural, jamais queria sair daquela condição que eu estava. Um dia como hoje, está desfrutando de uma praia, mais tarde, junto com os amigos, talvez ali me embriagando, né, bebendo. A felicidade que hoje eu entendo com isso, que é a felicidade da carne, que é passageira, e que depois que terminava toda aquela situação minha ali, quando chegava aquele momento, eu sentia lá dentro aquele vazio. E hoje eu entendo, né, através do ensinamento da Bíblia, o Espírito Santo que é hoje que está atuando, né, como nosso irmão aqui declarou, né, que no passado Deus operou, depois Jesus, e hoje quem age é o Espírito Santo através da palavra, através do anúncio do Evangelho, né. Ouviu, ela desceu para o coração, e hoje estou aqui fazendo a vontade de Deus. Dia domingo como esse, né, passando o dia com os amigos, me embriagando, e não queria sair daquilo ali de maneira nenhuma. Mas o Espírito Santo, Ana Maria, foi quem entrou no coração, me convenceu de que aquela vida não era a vida que Deus tinha preparado para mim. Porque aquilo ali era passageiro, como é passageiro, que os prazeres que o mundo oferece são muitos, são agradáveis, mas são satisfazem a carne. E jamais vai preencher esse vazio existencial do homem. Porque nós, como nosso irmão falou, hoje o ser humano, voltando, irmão, lá para a criação, quando Deus criou o homem, uma das funções foi essa, quando Deus criou. Esse vazio que o homem ele sente dentro, que ele tenta preencher com os prazeres mundanos e que não consegue, justamente é isso, porque Deus criou o homem com a função também de adorá-lo, de servi-lo. Mas o pecado terminou acontecendo de o quê? De eles se afastarem de Deus, né? Se desviarem da presença do Senhor. E hoje o homem, normalmente, ele sente esse vazio existencial, mas é o vazio, ele só pode preencher o dia que ele deixar, como o nosso irmão falou, o Espírito Santo atuar na vida dele. Aí ele passa verdadeiramente a conhecer a palavra de Deus, e agora como um altar, passa agora a se tornar, no Velho Testamento, nosso irmão já passou aqui o que era o simbolismo do altar, né? Como é que era feito, como é que era realizado, um animal era sacrificado para a expiação do pecado do homem. Veja bem, um ser, né, que não tinha nada a ver com o pecado humano, mas Deus, através da sua soberana sabedoria, permitiu isso, né, que sacrificava-se um animal, ali expiava o pecado do homem.
E talvez, Ana Maria, analisa em relação a isso aí, porque o homem ele não gosta de perder as coisas que ele adquire, né? Aí a pessoa cria um animal, na época, né? E ter que perder por causa do pecado, talvez aquele servia já para ele tentar evitar, né? De pecar, para que ele não pudesse tirar um dos seus animais da sua cria para poder sacrificar, e teria que ser sacrificado ali. Mas o homem continuou no pecado. E hoje, com a missão agora do Espírito Santo, convencer o homem, né? De que Cristo, ele é que foi aquele que foi sacrificado. No Daniel ele diz, né, que ali cessou o sacrifício. Hoje não é necessário mais sacrifício, porque Jesus ele foi um sacrifício único. Ele entregou a sua vida pela humanidade. E ali ao terceiro dia ressuscitou, está o Pai, e o Espírito Santo está nos convencendo justamente dessa realidade. E o que Deus quer do ser humano, o que quer do homem, se voltar para ele novamente. Para que ele agora possa realmente se tornar um altar. E justamente nessas características do verdadeiro despertamento, é a necessidade dos homens aproximarem de Deus. E foi lendo a Bíblia, analisando no passado, a gente observa que o povo de Israel, a gente sabe que foi uma nação que Deus escolheu aqui na terra, com um objetivo claro, mas eles não cumpriram com o objetivo que Deus havia determinado para eles. Ao contrário, as leis, os mandamentos Deus otorgou para que ele cumprisse, mas ele sempre discorria para a desobediência. Como nosso irmão Ricardo estava falando, acerca da obediência a Deus, né? E o homem, por não conhecer Deus, por não conhecer a palavra, ele percorre esse caminho de desobediência, né? E vai se tornando a cada dia, se aprisionando ao pecado. Mas Jesus é aquele que liberta. Então Jesus, ele veio justamente para isso, para libertar o homem. E lá no passado, os judeus, eles pecavam, não cumpriram com o seu objetivo de servir a Deus. Tinha-se a prática, né, do altar, para que ali fosse ser oferecido algo para perdoar, né, para a expiação do pecado dos homens. Jesus agora toma agora o lugar daquele cordeiro, e agora ele faz expiação por todo o pecado de toda a humanidade. Para aqueles que creem, que confessam ele como Salvador, agora passa a se tornar altar. E hoje nós estamos passando, irmão, diferente também do passado, quando vinha opressão, quando vinha necessidade, quando vinha alguma coisa que trazia temor, aí a gente observa que os judeus, eles justamente faziam isso. Eu começava agora a consertar o seu altar, para poder agora oferecer a Deus um sacrifício, esperando que Deus recebesse aquela oferta, para que Deus viesse e cessasse com aquela praga, com aquele mal que estava sobrevindo sobre ele. Não é diferente de hoje, né, Demário? A gente estamos passando por uma época de epidemias, né? Essa doença aqui, ninguém está livre. Ele vai a autoridade maior de qualquer nação ao menor. Todos agora estão sujeitos, né, a pegar. E algo que o homem teme mais, o que é a morte. E um vírus onde ninguém consegue ver, está sendo espalhado, e às vezes contamina. E quantos já tiveram a sua vida ceifada? Quantos perderam a sua vida por um vírus? E como a Bíblia diz que tem a vontade soberana e a vontade permissiva de Deus, Deus quisesse, ele teria cessado isso. Mas dentro da vontade permissiva, Deus está permitindo que esse algo aconteça. Quem sabe justamente para trazer para a igreja um despertamento, para a gente buscar mais a Deus em oração, como o nosso irmão falou, que consertar o nosso altar, para que Deus realmente possa agora, através de nós, agir na vida das pessoas. E a gente até observa que mesmo em meio a essa calamidade, mesmo em meio a essa tormenta, esse medo, esse pavor, observe que quantas pessoas não têm se entregado à vida de Jesus, né? Abandonaram um pouquinho aquela vida de prazer, que não pode mais sair, não tem mais como essa liberdade de estar dentro no meio social no que eles viviam, desfrutando dos prazeres da carne. Hoje eles estão se voltando agora para Deus. E ali muitos têm se convertido, muitos têm aceitado Jesus, e o Espírito Santo, até nesse momento difícil, a gente observa que o Espírito Santo está trabalhando. Ó. Muitas pessoas têm se convertido. Então, as características do verdadeiro despertamento é isso. Tá? Homens, principalmente da igreja, se aproximar mais de Deus. Aí como começa o despertamento espirituais genuínos? Começa justamente isso, né? O despertamento espiritual genuíno começa justamente isso aí, com a restauração do altar, quando o crente, aquele que serve a Deus, ele sabe da função, da responsabilidade ali que nós temos aqui, porque no Velho Testamento, só quem podia oferecer sacrifício a Deus era justamente quem? Era os sacerdotes. Era o homem escolhido por Deus, o homem entregava ali a oferta a ele, e quem fazia todo o trabalho era justamente um homem excluído da nação, que era o sacerdote. Ali ele oferecia sacrifício, ali ele intercedia pelo povo, mas Jesus, até isso ele mudou. No Novo Testamento, quando ele estava ali e deu o seu brado, né, de morte, quando assim que ele morreu, na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E agora abriu-se o que agora? O lugar santo dos santos, como nosso irmão falou aqui, que não era todo mundo que podia entrar lá, foi aberto agora para a igreja, para aqueles que convenceram a Jesus. Agora nós temos a plena liberdade, né? Em Hebreus nós temos exortado para entrar nesse altar com ousadia, sabendo que Deus, ele está pronto para ouvir as nossas orações, as nossas intercessões, as nossas súplicas, desde quando o nosso altar esteja em conformidade com Deus.
A gente se arrepender, o nosso irmão falou aqui, né? Se arrepender, viver, levar uma vida íntegra, né? Aí depois vem as bênçãos e Deus vê a vida, né? Que Deus nos dá com abundância. Não só nós, mas muitas vezes parentes, pessoas. Através da nossa oração nós vemos aí Deus operando e curando, né? Muitos aí que estão nos hospitais. Já vi testemunhos já, né, de curas que pediram oração e Deus curou pela fé. A pessoa foi curada desse vírus. E outro vírus maior que se alastrou um tempo aí, será a AIDS, né? Mas temos também testemunho de pessoas que já foram curadas pela AIDS. Por quê? Porque a igreja, né? Como altar santo do Senhor aqui tem orado, tem buscado a Deus e Deus tem feito milagres. Em relação ao altar, o que representa Cristo hoje para nós, né? Representa o ponto central da nossa comunhão com Deus. Ou seja, não tem ninguém nessa face da terra que possa ser mediador. A gente sabe que tem ensinamentos aí que estão contrários à palavra, que determina para a pessoa interceder por algo, para poder chegar a Deus. Não. Só tem um meio aqui na terra. Jesus disse assim, tudo que pedirei ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Não tem outro. É a pregação de Cristo, né? Os cristãos que reconhecem isso, Ele não busca ninguém. Mas o verdadeiro, que fez o sacrifício, autoridade e que nos dá agora a liberdade de poder a gente entrar diante de Deus é através justamente disso. Quando reconhecemos a nossa condição de pecador e que Cristo foi que morreu por nós. Aí a gente agora passa a ter agora acesso à presença de Deus através da fé. Quando nós oramos, cremos que Deus está pronto para nos dar. Então, o único que tem autoridade para que depois de nós, com o nosso altar consertados diante de Deus, é Jesus Cristo. Através dele, ele é a ponte que une o homem a Deus, né? Só por ele, não tem outra pessoa aqui na terra que possa proporcionar isso, de interceder a Deus. Não, só Jesus é que tem esse poder e foi dado a ele, de agora através da igreja que somos nós, em nome dele pedir algo ao Pai, como a Bíblia ensina, aí sim Deus responde quando nós estamos dentro da lição do altar, né? Qual a atuação do Espírito Santo na morte vicária de Cristo? O Espírito Santo ajudou o Senhor Jesus a superar todos os obstáculos. Nosso irmão Demário está falando aqui, né? O Espírito Santo ajudou a Jesus a superar todos os obstáculos para que a sua obra vicária se completasse no Gólgota. Até nisso, né, irmão? Veja lá. Porque aguentar e suportar o que ele suportou, o homem natural, ele não conseguia passar por tudo aquilo. Mas ele tinha quem? O Espírito Santo ajudando ele ali, né? Para que ele pudesse superar e passar e cumprir a sua missão aqui na terra. Porque já estava, biblicamente, já estava determinado aquele sacrifício. Porque através desse sacrifício, ele ia trazer a humanidade, o homem novamente à comunhão com Deus e agora poder entrar, servir de altar para que o Espírito Santo agora, né, esteja dentro de nós e assim agir em nossas vidas. Porque devemos tomar cuidado com os falsos despertamentos, porque compromete o desenvolvimento sadio da obra de Deus, né? Veja bem, aí hoje o nosso irmão falou em relação a isso aí, né? Porque compromete o desenvolvimento sadio da obra de Deus. E hoje a gente vê muitos movimentos aí fora, como eu disse, homens amantes de si mesmo ou com outro tipo de visão, e que levantam igrejas e que começam os movimentos e as pessoas começam a sem ter o conhecimento bíblico, sem examinar a escritura, sem ler, sem orar, aí termina sendo levado. Até Paulo ele explica, né, para a gente ter cuidado para não ser levado por qualquer vento de doutrina. Já está dizendo. Então, iriam surgir doutrinas, muitas vezes diabólicas e muitas vezes humanas, que levam o homem a buscar a Deus, não da forma como a Bíblia ensina. E tem muita gente, irmão, às vezes são pegados aí pelo hoje materialismo, né, desenfreado na terra, as pessoas na necessidade, às vezes buscam a Deus, não pelo que Ele é, mas são ensinados a buscar a Deus por aquilo que Ele pode proporcionar, por aquilo que Ele pode dar, irmão. Mas nós, como cristãos genuínos, conhecedores da palavra, nós não servimos a Deus pelo que Ele nos dá, não, mas servimos a Deus pelo que Ele é, misericordioso, bondoso, um Deus de amor, que nos libertou e nos trouxe para aqui, para esse lugar, para que nós possamos estar aprendendo da sua palavra dia a dia e fazendo assim a sua vontade. Amém? Nosso irmão Demário, assim, ele encerra o trabalho. Glória a Deus. Queremos aqui desde já externar a nossa gratidão a Deus por estarmos aqui nessa manhã aprendendo a palavra, como também aos irmãos que estão nos assistindo, né? Moisés Pereira, ali de G1, Juliana Sabrina, também dando a honra de estar conosco, nos acompanhando, a minha prima Lin Reudou, Setiene Alves, Deus abençoe, minha querida, você e sua família. Edilson Silva, sempre tem nos acompanhado, Edilson, Deus abençoe, também a sua participação. Tem a Sueli, né, esposa do nosso dirigente Marconi, minha esposa Natécia, enfim, então muitos irmãos de G1, G2 e de fora,
também nos acompanhando nessa manhã, queridos irmãos, esse ensinamento da palavra de Deus, tá bom? Então, o que nós vamos fazer agora, irmão, deixa eu só pontuar uma coisa que está falando desse terceiro ponto, Jonas, que é interessante e eu quero que você que está em casa entenda o que eu vou falar como os que estão de forma presencial. Esse terceiro ponto de imitações é muito sério, porque, exemplo, eu particularmente não vou dar nome, mas eu conheço. Eu não estou aqui para envergonhar ninguém. Mas existem denominações evangélicas hoje que, para atrair as pessoas, usam esse sistema de trio elétricos e fica parecendo um verdadeiro carnaval. Enche a igreja no tempo de São João de bandeirinha de São João. Época de carnaval, bandeirinha de carnaval. Então, isso é trazer as coisas pagãs para dentro da casa do Senhor e Deus não vai aceitar isso. Nós não precisamos imitar essas coisas, porque agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Temos que entender que quem convence o pecador não são formas, maneiras, que a gente vai tirar de coisas pagãs que acho que vai atrair as pessoas. Pode até encher a casa, mas não vai haver convenção na alma. Porque quem convence o homem, o ser humano, da justiça e do pecado, quem é? O Espírito Santo, irmão. Quando verdadeiramente o Evangelho entra dentro do pecador, ele é de fato convertido. Então não precisamos de imitar coisas, principalmente de culturas pagãs, para trazermos para dentro da igreja. Lembramos o que eu falei no início, o povo de Israel, quando retornou, não imitou nada da Babilônia, eles foram diretamente para a lei, entenderam? Então que possamos nessa manhã entendermos isso. Não estou dizendo aqui que eu não posso copiar, eu sou aqui pela misericórdia da Assembleia de Deus, Convenção Abreu Lima, aqui no estado de Pernambuco, e ver uma coisa em outra denominação evangélica que glorifica a Deus e que é bom, e eu trazer para aqui, posso, não tem problema. Mas contanto que glorifica a Deus e eu não esteja trazendo algo de uma cultura pagã, estou trazendo algo dos meus irmãos em Cristo, porque eu creio que assim como Deus tem nos dado sabedoria para dirigir aqui na Assembleia de Deus, também dá a outros companheiros pastores e dirigentes e líderes de outras denominações, como nos dá, irmão. Então não tem problema nenhum a gente trazer algum tipo de imitações que glorifica Jesus dentro do nosso próprio meio. Agora trazer coisas do mundo ou de cultura pagã, não, aí já é demais. Não precisamos trazer as pessoas com essas imitações. Então, por isso que esse terceiro ponto das lições nos levou a isso nessa manhã. Amém? Que Deus abençoe todos os irmãos aqui de forma presencial. A você também que está em casa. Deus abençoe você que tem nos acompanhado. E como de costume, Edson, eu quero terminar a escola dominical, a gente de pé louvando a Deus. Pode ser? Então, a gente aprender a lição bíblica é aprendermos a Bíblia, sim ou não? E se é aprender a Bíblia, vamos louvar o hino que fale da Bíblia, tá bom? Então, convido assim o jovem Mateus, ele vai louvar a Deus, o hino 259 da harpa cristã, que fala sobre a Bíblia, e vamos encerrar a escola adorando a Deus com esse hino. Então somente vamos dar os avisos, fazer a oração final, os avisos e a bênção apostólica em nome de Jesus. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Hino de número 259 da nossa harpa. Creio eu na Bíblia. Creio eu na Bíblia, livro do Senhor, pois de Jesus Cristo mostra o doce amor. Todos meus pecados apagados estão, paz e gozo tenho em meu coração. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus. Para minha Bíblia é o maná dos céus. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divinal. Creio eu na Bíblia, ensina-me a cantar cantos de vitória e de amor sem par. Lindas melodias eu cantando vou, porque redimido pelo sangue estou. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus.
é o maná dos céus. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia a graça divinal. Só a Santa Bíblia a santidade dá, este dom de Cristo prometido já. Todos os que buscam plena salvação, estas bênçãos só em Cristo acharão. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus. Para minha Bíblia é o maná dos céus. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divinal. Lemos hoje a Bíblia para todo pecador, para que encontre Cristo Salvador, sendo sua vida livre de pecar. O divino livro ele vai honrar. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus. Para minha Bíblia é o maná dos céus. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divinal. Amém. Glória a Deus. Quantos podem louvar glorificando a Jesus? Oh, glória a Deus. Meus queridos, somente avisar que agora à tarde, 3 horas da tarde, temos aqui também mais uma live do nosso ciclo de oração infantil, o culto das nossas crianças. Está sendo uma bênção. Então, você que está em casa pode continuar nos acompanhando, como também os irmãos. Pode sintonizar agora à tarde, que será mais um culto abençoado. E também, já informando os irmãos, que hoje à noite mais um culto abençoado, culto da família. Tá bom? Então, os irmãos não deixem de vir, os adolescentes, as crianças de 10, 11 anos, enfim, todos nós, líderes, obreiros, irmãs e irmãos, estejamos aqui logo mais às 19 horas para mais um culto abençoado no Senhor. Vamos somente agora agradecer. Muito bem, Pedro, vem orar, Pedro. Pronto, nosso irmão Pedro aqui, ele vai agradecer a Deus, depois impetramos assim a bênção apostólica. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus, né? Vamos orar por mais uma bênção que Deus tem nos concedido nesta manhã, né? E necessita mais das orações. A minha casa também. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos gratos a Ti, Senhor, por tudo foi dispensado nesta manhã, Pai. Agora nos levas em paz, dás um dia abençoado. Continua, Senhor, abençoando cada professor, cada aluno. Desperta também aqueles que estão em casa para que venham também, Senhor, aprender com o Senhor. Tudo isso eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Já avisar assim a dirigente Adriana que hoje à tarde nós vamos deixar na Tesse aqui, porque nós vamos entregar a Santa Ceia do Senhor aos enfermos hoje à tarde, tá bom? Então ela fica aqui e nós vamos entregar a ceia na casa dos irmãos que estão enfermos. Curva a sua cabeça e receba a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, que o amor de Deus, nosso Pai, o Criador, e as divinas consolações do Espírito Santo Consolador esteja sobre a nossa vida, da nossa família, de todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Confirmamos dizendo amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.